Meus amigos, que Jesus nos ampare, nos auxilie, para que tenhamos uma noite proveitosa nos nossos estudos. Gostaríamos hoje de falarmos um pouco, estudarmos um pouco sobre uma divisa, um lema, um frontispício. Demos o nome que acharmos melhor para a doutrina espírita, que é aquela diretriz básica do nosso comportamento como cristãos. Fora da caridade não há salvação. Vejam, amigos, alguém já disse que para entender Jesus necessário se faz estudar Kardec. E realmente Jesus trouxe a sua doutrina, o seu evangelho, numa época distante, entre povos muito simples, uma linguagem primitiva, expressões idiomáticas compatíveis com o pensamento da época, e só um espírito da hierarquia de Jesus para, com esse material em mãos, nos trazer uma doutrina celeste, uma doutrina de libertação, como é o Evangelho do Cristo. Nós faríamos hoje, para o nosso estudo, uma análise sobre os capítulos 22 e 25 do Evangelho de Mateus, também o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, e muito especialmente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que ele aborda com muita propriedade esse conceito de que fora da caridade não há salvação. Vejam só, amigos, nós aqui nessa sala, a cada alguns segundos, enchemos o nosso pulmão de ar para extrair o oxigênio do ar. Até parece que o ar é só oxigênio. A nossa atmosfera é uma mistura de gases, dentre eles o oxigênio. E respiramos, e até hoje nenhum político votou uma lei para instalar um respirômetro do nosso nariz, não é isso? Para nos cobrar uma taxa, a taxa do oxigênio. Ainda bem que essa eleição agora não deixou margem para novas taxas, não é isso? Aqui em São Paulo. E vai por aí afora. Nós usamos um corpo que nós ganhamos da vida, e o que nós pagamos por ele? Absolutamente nada. Pisamos um chão, um solo que nós não fizemos, e vai por aí. Então nós recebemos magníficos patrimônios da vida a custo zero. É isso. Então, amigos, quando o Evangelho nos diz que fora da caridade não há salvação, é porque essa é uma lei universal. Nós olhamos assim o sol nascer lá para o lado da Zona Leste todo dia de manhã, com uma indiferença quase criminosa, e o vemos se pôr lá pelos infinitos lá de Santo Amaro, também uma frieza total. E esquecemos de ver que nós somos astronautas, nós estamos em pleno céu. Quando a gente vê, e gosto eu pessoalmente muito de ver Júpiter, que aparece bem aqui em cima da nossa cabeça, brilhante, né? De lá, se lá existisse ou existir
um habitante jupiteriano, ele certamente olhará no céu: ah, olha lá aquele planeta Terra lá brilhando, nós estamos em pleno céu, com segurança absoluta. Há bilhões de anos estamos aí flutuando no éter, correndo atrás do Sol, porque o Sol vai em direção a um ponto no infinito que Camille Flammarion nos chama de apex. Lá vai o Sol e lá vamos nós atrás. Com segurança absoluta, não acontece nada. Então, os mecanismos cósmicos são de uma perfeição extraordinária. Por que razão? Porque fora da caridade não há salvação. Então nós recebemos todos os dons da vida. Nós já nos lembramos de algum dia agradecer àquela mulher que nos carregou no ventre por 9 meses, que sofreu imensamente as dores do parto para nos dar a luz. Recebemos tudo isso friamente, até com uma certa indiferença. Então, amigos, o Evangelho tem razão. Nós recebemos tudo isso de graça, porque as potestades cósmicas, atentas a que fora da caridade não há salvação, trabalham por nós, de graça, pela alegria, felicidade de nos servir. Meus amigos, o maior serventuário da humanidade é Jesus. Neste orbe que habitamos, ele é o trabalhador máximo. E o que é que nos pede? Nada. Nos dá tudo e só espera que nós tenhamos um bom senso de viver-lhe as mensagens. Então, eu gosto muito daquela passagem no capítulo 22 de Mateus, que é uma passagem muito conhecida. Um douto, para tentar Jesus, lhe diz: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Engraçado. Nós temos a vida eterna, meus amigos. Nós recebemos da inteligência cósmica infinita, o Pai eterno, recebemos a vida. E já nos lembramos de agradecer a Ele. Ao menos no dia de hoje, nos lembramos do Criador. Nós somos filhos ainda ingratos, insensíveis, que corremos atrás de 1000 quimeras, esquecidos de que uma inteligência sublime nos gerou a vida. É um dever nosso, como diz esse capítulo, que nos lembra muito bem. E há uma particularidade desse capítulo que nos toca profundamente. Então, aquele doutor da lei: o que devo fazer, mestre, para ter a vida eterna? Como se fosse possível não ter a vida eterna. Deus nos fez imortais. Deus nos fez indestrutíveis. Vararemos as eras, os trilhões de séculos, e nunca seremos destruídos. Temos, queiramos ou não, a vida eterna, o selo da eternidade. Então, meus amigos, então pergunta aquele doutor da lei: o que devo fazer para ter a vida eterna? Ele, na verdade, estava desafiando Jesus. Então Jesus lembra a ele: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fantástico, não é? Mas aí Jesus encerra com uma frase que eu convidaria os amigos a ir lá no capítulo 22 de Mateus, ver se não está escrito isso. E nisso se resume toda a lei e os profetas. Então você não precisa pegar aquele tomo dessa grossura do Velho Testamento para estudar tudo aquilo. Se o desejar, nossos aplausos, mas não necessariamente,
Porque Jesus sintetizou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esta é a razão do fora da caridade não há salvação. Então, recebemos tudo graciosamente, e esse tudo que nós recebemos graciosamente, nós às vezes dizemos assim: é a natureza. Mas o que é a natureza? É uma forma simplista de nós mascararmos as inteligências sublimes. Porque o oxigênio está aí egresso das plantas, não é por acaso. Os chamados espíritos construtores foram eles que provocaram uma explosão colossal do carbono na vida planetária primitiva para propiciar a explosão vegetal que cobriu todo o planeta pela abundância da alimentação carbonífera para o desenvolvimento vegetal, do universo vegetal, para daí vir o oxigênio de que os animais, do que os seres biológicos precisam, dentre eles o homem. Então não é obra do acaso. Há inteligências mantendo um controle extraordinário. Lá vamos nós navegando pelas esferas siderais com absoluta segurança, porque inteligências nos suportam a vida planetária e a mantém num equilíbrio que nós não podemos conceber. Quando nós dizemos assim: o homem agride a natureza. A natureza, quando se sente agredida, ela recua nos privilégios da vida, ela se defende. E nos dá menos para a nossa educação. Quando nós agredimos o meio ambiente, a natureza recua, recolhe os seus flaps, para usar uma linguagem de aeronáutica, para que o homem aprenda a respeitar os dons da vida. Então diz Jesus naquele resumo extraordinário: e nisto se concentra toda a lei dos profetas. Então, do ensino de Jesus há uma máxima, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque é a maneira e é o único caminho que nós temos como alternativa na vida universal. É servir, amar e servir aqueles que nos servem, ao mundo, à sociedade, a todo o meio com o qual nos comunicamos. No capítulo 25 de Mateus, começa o apóstolo a registrar uma expressão de Jesus. Vejam, Jesus usava uma linguagem gótica, ou uma linguagem forte, porque nos costumes da época, como sensibilizar um povo rude, rústico, pastor, acostumado ao deserto, a uma vida extremamente difícil, senão com uma linguagem chocante. Então dizia o mestre: quando o Filho de Deus vier entre os anjos para tomar lugar no trono da sua glória, ele chamará todas as nações a seus pés para julgá-las e mandará que espace à direita os bons e à esquerda os maus. E diz ele: como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, o Filho de Deus dirá para os da direita: vinde, benditos de meu Pai, tomar lugar neste mundo que foi criado para vós desde o começo do universo.
e vós outros ficareis à esquerda, porque esses da direita, quando viram o Filho de Deus com fome, lhe deram de comer. Quando o viram com sede, lhe deram de beber. Quando ele estava nu, o vestiram. Quando ele estava doente, o pensaram e o assistiram. E quando ele foi preso, o foram visitar. E certamente eles perguntaram assim: mas Senhor, quando foi que te vimos com sede e que te demos água? Quando foi que te vimos com fome e te demos alimento? Quando te vimos nu e te vestimos? Quando te vimos doente e o tratamos? Quando te vimos preso e o atendemos? Então, o Filho de Deus dirá o seguinte: quando a um desses pequeninos assististes, foi a mim mesmos que assististes. E aos da esquerda ele dirá: porque vós outros me viste faminto e não me deste de comer, me viste com sede e não me deste de beber, nu e não me vestiste, doente e não me tratastes, preso não me visitastes. E certamente aqueles da esquerda perguntarão: mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, doente, preso, e não nos interessamos pela tua sorte? Então o Filho de Deus dirá: quando fizestes isso a um dos pequeninos, assim fizeste comigo. Portanto, ides para o sofrimento eterno. Naturalmente, amigos, como dissemos no começo, estudar Kardec para entender Jesus. Jesus usava uma linguagem forte, em cores vivas, contundentes, para impressionar aquele povo simples, porque eles não entenderiam uma filosofia em palavras sutis, elevadas, que eles efetivamente não podiam compreender. Na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo novamente vem falar sobre fora da caridade não há salvação. Então diz o apóstolo, que foi um dos líderes do judaísmo da época, ele foi um dos príncipes da igreja da época, mas ele só compreendeu a mensagem do Evangelho quando na estrada de Damasco viu Jesus pessoalmente. Meus amigos, felizes aqueles que conviveram com Jesus pessoalmente. Duvido muito que algum de nós aqui presentes tenhamos tido essa experiência, mas aqueles que tiveram são unânimes em chorar lágrimas cáusticas a oportunidade perdida. Quantos daqueles espíritos estiveram face a face com Jesus e não se reformaram? Esperaram o guante da dor. Efraim nos trouxe há alguns dias as suas memórias. Ele conviveu, não com Jesus, mas conviveu com Maria de Magdala, que esteve com Jesus pessoalmente. Maria era uma mulher rica, tinha um negócio próspero. Os endinheirados da época iam à sua casa gastar fortunas, mas Maria não era uma mulher feliz. Vestia-se do mais alto luxo, usava as mais finas joias, era adulada, era uma mulher belíssima, impressionante. Daí a sua fortuna, à época.
Mas quando Maria conheceu Jesus, ela se transformou. E é por isso, amigos, que Jesus está ao nosso lado. Jesus não está naquele céu distante das conveniências religiosas tradicionais. Jesus está ao lado da nossa dor, da nossa luta. É o nosso amigo discreto, que nós esquecemos, mas quando dele nos lembramos, ele está presente a nos confortar, a levantar o nosso ânimo, a iluminar o nosso entendimento. Isso aconteceu com Paulo de Tarso, criatura extraordinária. Eu não conheço uma história mais bela do que aquela relatada pelo Espírito de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Meu amigo, se você não leu ainda Paulo e Estevão, faça-o rápido. Você poderá dizer assim: eu era uma pessoa até ler Paulo de Tarso. Paulo e Estevão, a história de Paulo de Tarso. Daquele Saulo que se tornou Paulo. A minha vida antes de ler Paulo e Estevão e a minha vida depois de ler Paulo e Estevão. É um livro que marca a vida da gente, porque o exemplo de Paulo é excepcional. Então, escreve ele aos Coríntios: se eu falar as línguas de todos os homens e até a língua dos anjos, e não tiver caridade, eu sou como o sino que soa, mas não sou nada. Se eu tiver o domínio de todas as ciências, tiver todo o saber, poder fazer profecias as mais notáveis, eu não sou nada se não tiver caridade. Se eu tiver a fé capaz de remover montanhas, dizer: monte, sai daqui, lança-te ao mar, como ensinou Jesus, e ele obedecerá. Mas se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Porque a caridade é paciente, é tolerante, é humilde, não é orgulhosa. A caridade é generosa. Palavras de Paulo de Tarso. Então, meus amigos, a essência desse estudo é que nós recebemos tudo do universo, a começar pelo Criador que nos deu a vida. Vocês conhecem caridade maior para nós? Já agradecemos ao Criador a vida que temos, que recebemos, uma vida imortal. Penso, logo existo, dizia Descartes. Então, meus amigos, nós temos que agradecer a essa inteligência infinita, a vida que nos deu. Nada poderá pagar isso, a não ser fora da caridade, não há salvação. É que nós, na Terra, fazemos uma notável confusão com caridade. Nós confundimos caridade com filantropia. Dar uma moeda a um pedinte, nós chamamos de caridade. Isso é filantropia. Você dá uma roupa que você não quer mais a um necessitado, isso é filantropia. Sabe o que é caridade? É dividir o leito com um cônjuge que respeitamos, isso é caridade. Aturar as dificuldades da pessoa que caminha ao nosso lado, que nos confiou a sua vida, isso é caridade. É como dizia Paulo, é o bronze que tange, mas que sem caridade não é nada. Aturar uma ingratidão. Meus amigos, nós sofremos de amnésia com os favores recebidos. Diga que não. Você já agradeceu hoje a vida eterna que o Criador lhe deu? Você já se lembrou de Deus hoje? Sinceramente, sim, do fundo da alma. Meu Deus, muito obrigado pela vida que eu tenho.
por eu existir, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai eterno, por este amigo dileto que é Jesus, que vai ao meu lado. Onde eu estiver, ele será o meu amigo dileto e discreto, para não tirar o meu mérito. Já agradecemos a ele esse amparo. Então, meus amigos, nós achamos que caridade é doar bens materiais. Se assim for, então o pobre coitado, nunca faria caridade, não é isso? Os miseráveis iriam todos para as furnas infernais, porque eles não podem fazer caridade, porque não têm dinheiro. Mas caridade é paciência. Então, como dizíamos, nós sofremos de amnésia para os bens recebidos, mas temos uma mente fértil para com as ingratidões recebidas. Alguém nos faz uma ingratidão, uma mágoa, passa 50 anos e não esquece, lembra todo dia. Somos férteis de memória para os males que nos atingem e guardamos um ressentimento a longo prazo, esquecidos de que também ao longo do caminho ferimos muita gente. Nesse capítulo 10 de Lucas, um doutor da lei procura Jesus e pergunta: mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Meus amigos, estudar Kardec para entender Jesus. Eles usavam essa linguagem, porque a vida eterna é impossível de ser descartada. Não são os religiosos que vão nos dar vida eterna, não são as religiões, não são os dogmas, é a misericórdia divina que nos criou e nos sustenta e nos sustentará para toda a eternidade. Então Jesus diz a ele: cumpra os mandamentos. Isso eu tenho feito, Senhor. E qual é o maior mandamento? Na verdade, o capítulo 22 de Mateus repisa este capítulo 10 de Lucas, que é apenas um pouco mais completo. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, de todo o coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E aí, o doutor da lei pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? Vejam a dificuldade daquele povo, e era um doutor da lei, entender os ensinamentos de Jesus. Aí Jesus conta aquela história de que um homem descia de Jerusalém em direção a Jericó, e na estrada ele foi atacado por ladrões, que o feriram, que o maltrataram, que o despojaram de tudo e o largaram na estrada semi-morto. Algumas horas depois passa um sacerdote, olha assim, passa de largo, mudou de calçada, vai passar bem longe, foi embora. Mais algum tempo e veio um levita e também muda de calçada. Nessa época, os nazarenos eram assim tidos como gente de má vida, gente descrente, cética. E aí vem um homem e vê aquele homem semi-morto, desceu do seu cavalo e teve piedade dele. E era um homem de Samaria, que era uma região tida como insensível aos ensinamentos de Moisés na época. Então ele se condoeu, lançou
azeite e vinho nas feridas, que era o costume da época, pensou os seus ferimentos, colocou na sua cavalgadura e saiu andando, puxando o cavalo com aquele homem doente até uma estalagem. E lá cuidou dele. Mas ele, tendo que seguir a sua viagem, foi ao hospedeiro e lhe deu 2 denários, que eram 2 moedas de grande valor na época. E disse: olha, cuida bem dele, que quando eu voltar, eu pago qualquer custo extra. Meus amigos, Jesus falava por parábolas, Jesus era um contador de histórias. E nós ficamos assim: puxa, que pessoa extraordinária. Quer dizer, cuida de alguém encontrado ferido na rua, e dele cuida. E ainda dá dinheiro ao hospedeiro para qualquer gasto extra. Quando eu voltar, eu cubro. Este é o amor ao próximo. Uma pessoa que não se conhece. Meus amigos, aqui e ali, a gente, como espírita, ouve assim, certos questionamentos. Por exemplo, nós saímos, aí chegamos ali numa praça pública, encontramos alguém caído na rua. Nós não temos estrutura para fazer nada, não é verdade? Não temos. E faltamos com a caridade? Não. Aquele ensinamento de Jesus era um símbolo a nos chamar a atenção a necessidade de servir ao próximo. Muitas pessoas, e eu quero crer, os amigos também já ouviram esse questionamento, é recomendável dar dinheiro na rua às pessoas que pedem? Uma boa pergunta, né? Pode ser um necessitado, mas pode ser um malandro. E pior ainda, se você abre assim a carteira, eu sei que é o caso de vocês, tira primeiro os dólares, né, para achar os reais, assim, lá no fundo, né? Ou os euros, que está na moda, né? O euro está na moda, está valendo mais que o dólar. E aí, para dar um dinheiro a alguém, o que acontece? Então, meus amigos, eu vou apresentar aos amigos uma opinião pessoal. Opinião pessoal é sempre uma coisa muito discutível, mas para não pecarmos por omissão, apresentamos a nossa opinião pessoal. Na dúvida se você deve dar dinheiro na rua ou não, que é uma coisa complicada. Você sai com o seu carro, parou no primeiro sinal, vem 4, 5. No outro sinal, 4, 5. Se você der 10 reais a cada um, a cada sinal você gasta 100 reais. Na ida. Na volta, 200. Dá 6 mil reais por mês. Eu, pessoalmente, não posso dar 6 mil reais por mês de donativos na rua. Os meus parcos recursos não o permitem. Então, eu dou uma sugestão aos amigos, mas levem bem a sério essa sugestão. Há instituições beneméritas, eu e o Roberto participamos de uma delas, que é um orfanato, lá na escola Caiba Schutter. Existe de todas as cores religiosas, instituições sérias, que fazem um trabalho sério. Então, em vez de você sair por aí jogando dinheiro pro alto assim, contribua para uma organização séria. Você cumpriu a sua responsabilidade de amar ao próximo, mas com seriedade, com responsabilidade. Porque no outro dia um cavalheiro chegou e disse: nossa, que bela moeda aí. Se você riscasse um fósforo, ele explodia. Dá um cheiro de álcool. Então, se você dá uma moeda, ele vai se encharcar mais ainda de álcool. Agora, se você ajuda uma organização filantrópica
que faz um trabalho sério, que tem uma diretoria, que tem toda uma orientação, toda uma legalidade, você está amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, sem incentivar a malandragem, o alcoolismo e coisas piores ainda. Então, meus amigos, que esta sugestão encontre abrigo no coração dos amigos. Associe-se a um orfanato, um asilo para idosos. Se você não quiser ser um sócio formal, uma vez por mês, olha, eu vejo aqui, eu estou vendo uma porção de portas de guarda-roupa abertas. Não vejo pessoas, só vejo guarda-roupa. Nossa, muita coisa, né? Armário de sapato, meu pai do céu. 3.000 pares de sapato. Dá para você viver 50 encarnações com aqueles sapatos que vocês têm em casa. Não é isso? Roupas feitas. A mulher é um problema sério, não é isso? Mulher vai ao shopping, o coração bate. É verdade, sabe? Cardiologista, nossa, que coisa. Ela vai ter já um troço aqui, né? Então, meus amigos, alivie um pouco o peso do seu guarda-roupa, porque lá no orfanato há crianças que dependem desses recursos para serem mantidas. A gente morando embaixo da ponte, há asilo de idosos, meus amigos, e aí nós podemos ficar em paz com a consciência, já que somos contrários a sair distribuindo dinheiro pela rua a gregos e troianos. E que Jesus nos inspire nessa noite. Aquele Criador, meus amigos, ao qual nos referimos, que é o nosso Pai eterno, que nos abençoe nessa noite, lá das culminâncias cósmicas, sustentando as nossas almas. Que Jesus nos conduza em seus braços para a nossa paz.